aquele apoio inicial, assim, né? Aquele apoio meio de tio mesmo, né? Até me chama de tio, né? Foi aquele apoio do deslocamento, eu preciso viajar, só que aí naquela época eram épocas mais difíceis, né? Eu conheci a Raíza Golão em 2009, 2010. Nós fomos convocadas para o Campeonato Mundial na Suíça. A Raíza ainda era sub-23, eu era elite. Então nós dividimos quartos e já nesse primeiro contato eu percebi que tinha alguma coisa de outras vidas ali mesmo. Quando eu comecei na bike, eu sempre tive ela como um espelho, né? Ela me motivava muito. Ver as postagens dela, ver os títulos, ver o quanto ela batalhava para estar ali, quanto ela lutou para conquistar tudo, aquilo ali me motivava cada dia mais. Ganhei 2 vezes o Brasil Ride, 2011 e 12, ganhei 2 vezes o Iron Biker. Campeã brasileira de downhill, de cross country e maratona. Fui campeã goiana na minha categoria, no XCO, no XCM, no ranking. Bicampeão brasileiro de ciclismo, campeão paulista de ciclismo. Vice-campeã brasileira de ciclismo também, que na época que eu comecei eu acabei fazendo tudo que tinha. Em 2021 me tornei bicampeã brasileira e em Juiz de Fora a prova. E esse ano, tricampeã brasileira. Fiz um 12º no Campeonato Mundial e outros títulos aí, talvez de menor importância, mas foram alguns aí nessa trajetória toda. Já fui campeã da Copa Internacional, fui 5ª colocada na Copa do Mundo, quando teve a primeira vez aqui no Brasil. Achei um desafio incrível, assim, e participar com o time Raíza foi uma experiência única. A Roberta Estopa, que a gente chama de Mana, que é minha irmã de alma praticamente. A gente conhece há muito tempo, o início da minha carreira. A gente foi para um campeonato mundial, ela era atleta elite da seleção e eu sub-23. Ela me emprestou a bike dela, a minha foi extraviada. Dali em diante, a gente começou a ter uma conexão muito forte. Nós não éramos ainda atletas adversárias fora do país, dentro sim, porque a gente não tinha ainda muitas divisões de categoria nessa época. Mas independente disso, eu vi que a gente teve uma sintonia muito além dessa vida naquele momento e a gente trouxe isso até hoje, dentro e fora das pistas. Ela é aquela atleta que só para entender a conexão, que eu estava competindo, a gente alinhava para disputar a prova e eu passava no ponto de apoio e perguntava como é que ela estava. Existia algo além, assim, sabe? Nossa conexão é de alma, a gente fala isso mesmo. Hoje eu consigo acompanhar ela de uma outra forma. Posso passar tudo que eu aprendi naqueles anos que a gente costuma falar que foram anos de mountain bike raiz. A gente não tinha tanta evolução quanto o mountain bike é hoje,
Então, acho que esse MTB raiz eu consegui passar alguma coisa para ela. Eu era o tio que levava para corrida, o tio que saía para treinar junto com ela, que dava o conselho, né, lá atrás, né, porque eu já tinha muita experiência naquela época. Eu já tinha sido atleta profissional e já estava numa fase de pedalar mais por diversão, né, não estava muito imbuído na questão de competição. Então foi isso, foi ajudá-la nesse pequeno espaço de tempo que a gente conviveu. Logo depois ela conseguiu apoio com equipes e foi ser profissional e já foi trabalhar com outros profissionais. Mas nesse primeiro momento eu tive o prazer e a honra de ajudá-la. O Paulete, que eu chamo de tio, ele me chama de sobrinha desde o início da minha carreira. A gente começou, ele tem casa em Piri e todo final de semana ele estava lá. E ele é um atleta assim, é uma pessoa incrível, é um atleta há muito tempo aí, das antigas, e que me compartilha comigo até hoje muito aprendizado. Ele me ensinou muito nisso da minha carreira mesmo, assim. Então é uma pessoa que, aí mesmo com a vida de atleta que nos afastou, ficamos tanto tempo sem conversar, sem se ver, a gente voltou agora e simplesmente, sabe, foi leve. Ele se conectou, entrou no time e hoje é um dos embaixadores, eu posso chamar de coach, de técnico, ele abraça o time, ele abraça as embaixadoras, as pessoas que estão ao redor, ensina de uma forma tão leve. E para mim, acho que as pessoas precisam trazer isso, assim, para a conexão ser forte. Eu comecei com a Raíza praticamente do marco zero e hoje, depois de um tempo, ela me chamar para ser embaixador do time. Então eu acho que isso nada mais é que um gesto de gratidão por tudo que eu fiz lá atrás por ela, sem nenhum interesse. E agora poder ajudar. Então a palavra é essa. Cássia, que é a minha melhor amiga, depois a gente se conhecer, a gente descobriu, a gente é prima, então às vezes quando a gente chama, ei prima, mas é uma pessoa também que me inspirou. Depois de muito tempo, com uma maturidade maior, eu comecei a ver a vida, assim, vivenciar os momentos mais simples e dar valor às pessoas que estão ao redor. E ela me mostrou muito isso. O lado de ser atleta, por ser um hobby, não desvalorizando por ser um hobby, mas é a válvula de escape dela. E ela faz isso, assim, tão assiduamente quanto um atleta. Eu comecei a pedalar em 2013, foi para sair do sedentarismo, então já comecei um pouquinho tarde, né, na parte do pedal. E fui me apaixonando pela bike, cada dia me envolvendo mais, me trouxe qualidade de vida. Conheci ela, eu convidei para tomar um café em casa e para treinar comigo alguns dias. Para ela foi assim, eu não tenho essa noção de fã, eu não crio essa distância, sabe, das redes. Eu sempre sou um pouco fechada para a pessoa que vai chegando. Mas quando eu chamei para minha casa, ela ficou surpresa, ficou nervosa, não sabia o que fazer. E para mim era tão simples, sabe? É simplesmente sair para pedalar com uma pessoa e eu falei para ela, né, você se lascou, porque criou conexão, deu intimidade, foi ladeira abaixo. Agora a gente viaja junto, assim, é um laço muito forte. E, tipo, tem um filho dela, o Lucas, que é incrível. Então, assim, eu acho que são pessoas que somam e que me representam, sabe? Sabe realmente o que eu gosto de ser. E eu tenho isso comigo, eu gosto de cuidar. E eu costumo dizer que, assim, a gente realiza os sonhos e a gente só vê que a gente está realizando os sonhos depois que a gente está nele, que a gente para e pensa, olha onde eu estou hoje, né? Eu sempre tentei melhorar na bike, para ter qualidade de vida, assim, em competição, foi fluindo aos poucos.
Mas assim, eu sempre quis melhorar na bike, sempre quis ter bons resultados nas competições, porque o meu grande sonho, na verdade, não era ser campeã brasileira, não era nada disso. Meu grande sonho era poder algum dia fazer um treino com a Raíza. Quem está comigo verdadeiramente, eu abraço, eu cuido e é meu. Então o time Raíza Golão é isso, eu tenho esses embaixadores que são as minhas conexões, eu acho que para mim são os 3 pilares, juntamente com o Flávio Magtais, que é um dos idealizadores comigo do time, mas ele tem todo o dedo, todo o poder da onde que eu tô até hoje como atleta e de vários atletas passaram pelo time, graças ao Flávio, mas essas 3 pessoas que estão comigo no dia a dia, a gente se conecta, são automaticamente olheiros ali para estar com os nossos atletas que são muito jovens, ser instrutores, ser professores para a vida, eu acho. Então, assim, e a gente está analisando as pessoas, os atletas, poxa, esse tem talento, vamos ajudar, vamos somar. Eu acho que é muito disso, sabe? E todo mundo está nessa pegada, querer compartilhar o que tem, o conhecimento, a paixão, porque isso não tem preço. Eu acho que é o fundamental.